Receba agora a palavra de Deus. Bom, a palavra de hoje é sobre o dia mau. Começando no livro de Salmos, capítulo de número 19, capítulo de número 34, verso de número 19. Salmos 34, verso 19. Diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. O que acontece? O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele disse também que a gente passaria por um dia mau, e talvez assim pessoas tenham passado que não sim, tem sido só um dia mau. Mas o que acontece? A Bíblia diz que quem espera no Senhor renova suas forças. Então, meu irmão, vamos renovar as nossas forças, vamos ficar firmes no que a palavra tem dito ao nosso Senhor, ao nosso respeito, e o nosso Senhor nos livrará de todas as nossas angústias, de todas as nossas aflições. O próprio Senhor Jesus disse que nós não devíamos desfalecer no nosso orar. Então, vindo ou não vindo esse dia mau, essas aflições se levantando, essas afrontas, vamos continuar em comunhão com Deus, vamos se apegar a Deus, porque o Senhor, Ele mesmo diz que Ele quer ter comunhão com o homem. A palavra diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus quer que o ser humano seja salvo do vício. Deus quer que o ser humano seja salvo das doenças, das enfermidades, da miséria, de toda a obra maligna. Jesus, ele veio exatamente por isso. Jesus, ele veio desfazer as obras do maligno. Para quê? Para que o diabo não tenha mais acesso à nossa vida. Jesus, ele é aquele que veio nos reconciliar com Deus, e ele nos deu esse ministério da reconciliação, para que nós pudéssemos, através dele, reconciliar outras pessoas, e essas pessoas conseguirem alcançar a Deus em nome de Jesus. Então, Deus, ele não quer que dentro dessas aflições que nós passamos, Deus não quer a nossa destruição. O que acontece? Com essas aflições, Deus nos fará crescer. Então, a gente tem que entender, e a gente tem que se firmar cada vez mais com Deus, para que nesse dia mau, para que quando chegarem essas aflições, a gente está firme com Deus, a gente ter bom ânimo, a gente fala: não, o meu Deus vai me livrar dessa, o meu Deus, ele vai me tirar dessa, o diabo, ele não vai tocar em mim, mesmo que essa afronta se levantou, ela vai cair por terra em nome de Jesus, e a gente ter bom ânimo. O Davi, ele disse que chegou um tempo que os inimigos zombavam dele, passavam e maneavam a cabeça contra ele. Mas Deus o livrou daquilo tudo. O Davi, ele não ficou envergonhado, porque ele confiou em Deus. O próprio Senhor Jesus, lá naquela cruz, as pessoas escarneciam dele. Os dois ladrões que estavam do lado dele falavam para ele: se tu és o Cristo, desce daí. Mas Jesus foi envergonhado? Não, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus, ele não só morreu, mas ele ressuscitou. E o diabo é que está envergonhado hoje em dia. O diabo fala que ele pode fazer acontecer, mas o diabo não pode nada, meu irmão. O diabo levanta uma mentira dele, coloca uma doença, e a doença cai por terra, a mentira dele cai por terra. Por quê? Porque ele não tem mais poder sobre o ser humano. O diabo, ele só alcança quem está no desobediência ou desconhecimento da palavra. O que a palavra diz? A palavra diz que o povo de Deus sofre porque falta o entendimento. Então, o diabo só toca no Filho de Deus se o Filho de Deus não conhecer os seus direitos. E isso é até um erro, porque o próprio Senhor Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, não conhecer o poder de Deus é um erro, é um pecado que muitos têm cometido, e por não conhecer a palavra de Deus tem sofrido, tem enfrentado grandes batalhas, porque não conhece a palavra de Deus nem o poder de Deus. Então, quando chegar esse dia mau, como é que essa pessoa vai se fortalecer? Essa pessoa vai segurar aonde quando essa pessoa passar por esse dia mau, quando levantar uma aflição,
na vida dela, quando o diabo lançar uma afronta ou o diabo quiser envergonhá-la. Então, a gente tem que estar firme com Deus para que a gente, firmados em Deus, a gente não possa assim, ainda no dia mal, ainda virar contra Deus e falar, o Senhor deixou que isso acontecesse. Não, meu irmão. A gente tem que estar firme com Deus para falar, Jesus, eu estou passando por isso, mas o Senhor vai me honrar, Jesus. O Senhor é aquele que está comigo todo dia. Eu sei que mesmo que os meus pais me desamparem, o Senhor está comigo. O Senhor vai me dar vitória em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus zeloso. E o próprio Deus, ele disse que ele é o Deus zeloso. Ele até nos exortou lá no Salmo, lá em Êxodo, capítulo 20, lá em Êxodo 20, diz assim, é uma exortação do Senhor. Nós já vimos que os justos também passam por aflições, mas e diante dessas aflições, Deus nos deu ordens, e uma delas é, não te prostrarás diante deles, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, sou teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui, alguém pode até dizer, não, mas aqui está falando sobre imagem, aqui está falando sobre ídolos. O verso 3, se você dá uma olhada no verso 3, ele disse assim, Deus ordenou dizendo assim, não terás outros deuses diante de mim. Tem pessoa que ela tem um Deus na sua vida. Ela fala, não, a imagem de escultura eu já peguei, eu já joguei fora, eu não tenho nada disso dentro da minha casa, eu nunca me encurvei diante disso. O que a palavra diz que se torna um ídolo? Um ídolo pode ser uma imagem, como muitos adoram uma imagem ainda hoje em dia, que é um absurdo, né? Mas as pessoas se encurvam diante de imagem, as pessoas se encurvam diante de objetos e até de pessoas, meu irmão. Ou às vezes até diante de uma situação ou de uma doença. Tem pessoas que hoje elas estão servindo ao Deus dinheiro, ao Deus dinheiro, mamon, ao Deus, sei lá, o carro, não sei, mas talvez tem pessoas que ainda se curvam diante disso. Tem pessoas que surge uma situação e aquela situação ela se curva diante daquela situação. Deus está falando pra gente, meus filhos, mesmo que vocês tenham essas aflições, eu vou te livrar de todas. Você não vai ficar envergonhado. Você não vai passar por esse dia mal e você não vai cair, porque eu estou te segurando. Você não vai cair. Eu estou segurando você. É como se Deus estivesse dizendo, a responsabilidade é minha de cuidar de você. Fica aqui comigo. Então, Deus disse, não se prostre, não vá pro lado do maligno querer se encurvar diante dele, porque eu sou Deus zeloso, eu estou cuidando de você. E se você querer se curvar diante dele, eu vou visitar a sua maldade até terceira e quarta geração. Mas se você não fizer isso, eu vou tratar com bondade até 1000 gerações. Então, a gente tem que ficar firme com Deus, porque Deus ele é um Deus zeloso, meu irmão. Ele zela pela nossa segurança, ele zela pelo nosso bem-estar, ele zela pela nossa vida. Tanto que ele mandou Jesus vir para que nós possamos estar de volta em acordo com ele, em união, para que nós possamos estar de volta juntos com Deus. O homem foi separado de Deus por causa de Adão. Adão, na realidade, por causa do pecado de Adão. Adão, ele recebeu o mandamento de não comer de um determinado fruto, que a Bíblia diz que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, o Adão foi e comeu esse fruto. E o homem ficou separado de Deus. O homem, ele, como a Bíblia diz, ele andava desgarrado. A Bíblia até chega a dizer que chegou um tempo que Israel, o povo que Deus tinha escolhido, eles andavam sem rei. Até que Jesus veio. Jesus, ele veio, ele morreu para que todos os homens, independente de raça, de cor, de país, todos os homens, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que
todos seriam salvos. Então Jesus veio e morreu por todos nós, pagou o preço de todos os nossos pecados. Para quê? Para que hoje nós possamos chegar diante de Deus em nome dele. Somente em nome de Jesus o ser humano pode alcançar a Deus, para que nós pudéssemos alcançar a Deus e através de Jesus Deus pudesse também nos alcançar, o que é diferente da religião. A religião diz que o homem tem que fazer, é o homem tentando alcançar a Deus. E o que é o Evangelho? O Evangelho é Deus alcançando a Deus, alcançando ao ser humano. Então, hoje, meu irmão, a gente vive uma visitação de Deus, porque a partir do momento que você fala assim, Deus, talvez você esteja até perdido, não sei qual o momento da vida que você se encontra, mas talvez você esteja passando por uma luta, passando por uma batalha, ou talvez você esteja desviado, não sei, volto a repetir, não sei em que momento você vive da sua vida, mas é um momento que, assim, de visitação de Deus, assim, tão forte, tão grande, que a pessoa hoje, do jeito que ela está, ela pode falar, Deus, me socorre em nome de Jesus, eu não aguento mais isso que eu estou vivendo, Deus. E Deus vem, Deus visita essa pessoa, Deus socorre essa pessoa. Então, hoje é um tempo da visitação de Deus, e Deus, ele quer socorrer a todos. Ele quer que todos os seres humanos se voltem para ele e o adorem, para que assim o diabo não possa os tocar e Deus possa alcançar a vida dessas pessoas, e alcançando a vida dessas pessoas, que Deus os livre do mal, que Deus possa renovar as suas forças, e que essas pessoas não provem do mal que hoje em dia, na atualidade, é esse tal desse vírus Ebola. Tem esse vírus de Ebola. O que vai ser do ser humano, meu irmão? Pode ser Ebola, Ebola, AIDS, pode ser o que for, pode vir até o próprio Satanás aqui para querer tocar em você, meu irmão. Mas você não vai ser tocado, meu irmão. A Bíblia diz, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. O mal só visita aqueles que têm parte com ele. Quem tem parte com o mal vai ser visitado pelo mal. Agora, aqueles que servem a Deus, Jesus disse que quem está nas mãos de Deus não é arrebatado das mãos dele, porque Deus é maior que todos. Então, você não pode ser arrebatado das mãos de Deus. E Deus disse que ele é zeloso. Ele disse que ele cuidaria de você. Mas, lá, Deus usando o profeta Azarias, Deus disse que ele seria conosco se nós estivéssemos com ele. Então o primeiro passo tem que ser nosso. Nós temos que chegar a Deus. Deus disse, chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós outros. Então nós temos que nos achegarmos a Deus, para que assim Deus possa nos livrar. Não é assim, Deus está vendo o que eu estou passando. Não, meu irmão, Deus quer que você chegue-se a ele. Deus quer, meu irmão, que você dê o primeiro passo. Fale, Deus, eu preciso do Senhor aqui. Então, Deus, ele cuida de nós. Até contando um testemunho, eu fui visitar o meu irmão. Se você mora no Rio de Janeiro, só para você e conhece o Rio de Janeiro, só para você se situar, eu moro no bairro de Realengo, meu irmão mora em Costa Barros. Eu fui visitar o meu irmão. Eu e minha mãe soltamos do ônibus na Fazenda Botafogo e íamos pegar um ônibus na Avenida Brasil para poder vir para casa. E nesse caminho que nós estávamos caminhando até a Avenida Brasil, desceram 2 homens numa moto, e um deles estava armado e botou uma arma na minha cabeça. E falou, passa tudo em nome de Jesus. Eu não sei afirmar se ele pegou o meu celular da minha mão ou se eu dei o celular para ele, mas assim foi coisa muito rápida, que eu sei que meu celular foi parar na mão dele, e eu falei assim, Jesus, eu estou reivindicando o teu poder aqui agora, em nome de Jesus. E aqueles homens, eles falaram, é da igreja? Eu falei, sou de Jesus sim. Eles devolveram tudo, montaram na moto e foi embora. É o que eu estou falando, meu irmão. O mal, ele só visita quem tem parte com ele. Agora, duas situações nós podemos tirar daí. E se eu fico lá quieto? Não, Deus está vendo que o homem vai me assaltar. Nesse meio tempo que ele desceu e botou a arma na minha cabeça, o outro, o que estava pilotando a moto, ele já estava descendo já com atitude já para vir me agredir. E se eu fico lá quieto lá,
Não, Deus vai me livrar, não preciso fazer nada, Deus vai me livrar. Não, meu irmão, a palavra diz, aqui no próprio Salmos, se você dá uma olhada no verso 17, a palavra diz, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Meu irmão, clame a Deus e Deus vai livrar você, meu irmão. Deus, ele vai atender o seu clamor. Então você tem que ter você tem que dar o primeiro passo, você tem que clamar a Deus. Deus, me livra, me socorre. Jesus, eu reconheço, eu preciso do Senhor, e Deus vai livrar você, meu irmão. Então você tem que clamar a Deus. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Deus vai ouvir você, meu irmão. Mas para isso você tem que chegar-se a Ele em nome de Jesus. Se você não é de Jesus ainda, reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, ao confessar Jesus, você tem que passar pelo batismo e você tem que congregar. A Bíblia diz quão bom e quão amável é que os irmãos vivam em comunhão. Então, você tem que congregar. Mas Deus, ele quer visitar você. Ele quer cuidar de você. Guarde essa palavra no seu coração, porque Deus, ele é um Deus zeloso. Ele quer cuidar de você, mas para isso você tem que deixar, meu irmão. Muitos costumam dizer, a vida é minha. Não, meu irmão. A Bíblia diz que Deus comprou para si homens de todas as línguas, de todas as raças e de todas as nações. Então a vida não é sua, a vida não é dele. Mas tem pessoas que, assim, na sua ignorância, elas dizem, não, a vida é minha, a vida é minha. Não. Vamos reconhecer que Deus, ele é Senhor na nossa vida, que Deus, ele quer ser bondoso com ele. Ele já demonstrou que ele quer ser bondoso aqui em Êxodo ainda, o verso 20, o capítulo 20, o verso 6, ele demonstrou isso. Ele disse que, mas trato com bondade até 1000 gerações. Já pensou, meu irmão, Deus visitando 1000 gerações suas com bondade? Ele visita o seu neto, seu bisneto, seu trineto, tataraneto, seja o que for, até 1000 gerações, meu irmão. Então, Deus, ele quer cuidar da gente, mas para isso a gente tem que dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo hoje. Clame a Deus. Deus quer ouvir você. A Bíblia, o Davi, até em um dos seus salmos, ele disse assim, eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Deus, ele quer ouvir você, meu irmão. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, ouse. Acredite que Deus, ele é com você e que ele vai livrar você de tudo que você está vivendo, meu irmão. O diabo, ele não pode tocar em você. E a partir do momento que você clamar, Deus vai te ouvir e vai te atender. Em nome de Jesus. Amém? Deus, ele quer falar com você. Mas antes de você falar com Deus, eu queria que você deixasse Deus, ele falar com você através de uma canção. Essa canção, ela se chama Eu Nunca Me Esqueci de Você, do Ministério Unção de Deus. Então, ouça esse louvor e depois fale com Deus, porque Deus, ele quer falar com você. Amém? Então, vamos lá. Parecia estar longe, sempre cuidei de você. Mesmo quando duvidava de mim, eu ainda acreditava em você. Saiba que eu conheço todos os teus sonhos, sei todas as tuas dores. Pois tenho sondado o teu coração, e quando você chora, estou perto de você. Deixei eu ser teu pai, cuidar de ti. Deixei eu te trazer em meus braços, pra mais perto de mim.
esqueci de você. Filho amado, eu já ouvi o teu clamor. Se prepare porque o meu melhor já está chegando na tua vida. Eu nunca me esqueci de você. Filho amado, eu já ouvi o teu clamor. Eu enxugo tuas lágrimas, mudo a tua história, porque eu sou o Deus que cuida de ti. Deixa eu ser teu pai, cuidar de ti. Deixa eu te trazer em meus braços pra mais perto de mim. Eu nunca me esqueci de você. Filho amado, eu já ouvi o teu clamor. Se prepare porque o meu melhor já está chegando na tua vida. Eu nunca me esqueci de você. Filho amado, eu já ouvi o teu clamor. Eu enxugo tuas lágrimas, mudo a tua história, porque eu sou o Deus. Eu nunca me esqueci de você. Filho amado, eu já te ouvi. Já está chegando, eu tenho o melhor pra ti. Teu clamor muda a tua história, porque eu sou o Deus que cuida de ti. Você é especial pra mim, eu sou teu pai. Eu não esqueci de você, você é tudo para mim, estou aqui.